Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou entrar aqui e solicitar a Prof. Nath para entrar. Só um momento. Que entrou ali. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, começou agora o fim de semana. Como que tá o fim de semana para vocês? Vão me contando. Deixa eu assinar aqui. Prof. Nath entrou. Aqui, ó. Aí. Entrar ao vivo. Olá! Só esperando a Prof. Nath aceitar aqui para ela conseguir entrar na nossa live. Só um momento, pessoal. A Prof. Nath aqui recebi uma notificação que deu um probleminha para entrar. Vamos tentar novamente. Ok. Oi, Carol, tudo bem? Tem um arroba aqui também, que eu não sei se o nome é Andrade Atlas. Olá também. Vamos aceitar aqui a Prof. Nath. Vamos ver. Oi, Edmara, bom dia. Do Instagram Visual Modas. Eu aceitei a solicitação, Nath. Vou te enviar vou enviar uma solicitação novamente para você. Enviei uma solicitação. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo certo. Coisa boa. Então, vamos começar nos apresentando, falando um pouquinho sobre a nossa trajetória com a programação, para depois a gente falar sobre os benefícios. O que tu acha? Sim, podemos começar, sim. Então, quer começar? Ok. Então, gente, bom dia. Meu nome é Natália. Sou a Super Prof aqui no Esquadrão Profs. E a minha trajetória com programação foi durante a minha graduação de economia, tá? Mas eu sempre fui muito curiosa em relação ao computador, né? Meu pai sempre me incentivou muito, ele é engenheiro, então, assim, ele sempre me incentivou a mexer nessa parte mais técnica. Eu vi ele montando e desmontando as coisas. Então, eu sempre tive contato com a parte que a gente chama física, né? Do hardware do computador. Tanto que no meu estágio em economia, né? Eu sou formada em economia pela UFPB. O meu estágio foi um laboratório de informática, onde eu tive contatos também com análise de dados. Então, eu tive contatos com a linguagem R, né? Que é uma das principais linguagens para analisar dados. Na aula de econometria também. O arroba que você falou é de um colega meu de curso, o Jamar. Oi, Jamar, obrigada por entrar. Pronto. Os parceiros aí nessa jornada com análise de dados e com a linguagem de programação R. E durante a pandemia, né, me formei um pouquinho antes da pandemia. Durante a pandemia eu fiquei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí meu pai me falou, por que você não faz um bootcamp? E aí ele me mandou alguns links, eu me inscrevi em alguns bootcamps, fui da Gama Academy e passei, fiz a formação completa e depois tive a oportunidade de começar a minha carreira ensinando sobre o que eu aprendi em programação. Isso é bacana, né? Nossa, então seu pai super presente ali, né?
Ai, que legal. Que Importante, né, bacana. esse incentivo. Bom, eu vou falar um Porque pouquinho assim, da a minha minha mãe agora. parte da... Ai, desculpa, Travou um cortou um pouquinho? pouquinho, não consegui escutar sobre a sua mãe. Então, a minha mãe, ela é muito mais da área de humanas, né? Muito importante também na minha formação. Sou muito apaixonada por literatura, mas, sim, o incentivo do meu pai com esse contato foi muito importante. Então, assim, ter uma pessoa, né, uma rede de apoio que incentive você a estar entrando em contato com esse mundo é muito importante, sim. Ah, que legal. A minha formação também foi bem incentivada pelos meus pais, apesar de eles não terem nada a ver com programação e com matemática, que é a minha área. A minha mãe, ela tem uma loja, inclusive apareceu ali também, né? O Visual Modas é da loja da minha mãe. E o meu pai, ele é construtor. E pronto, eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em matemática, licenciatura em matemática, para ser professora de matemática. E na primeira disciplina, no primeiro semestre, na verdade, tinha uma disciplina que era Logo, que é uma linguagem de programação em português, basicamente. Assim. Então, o JavaScript que a gente está acostumado é com as palavras em inglês, né? Esse era com as palavras em português. E eu acredito que era mais para desenvolver o raciocínio lógico, a parte de identificar padrões e conseguir construir algoritmos, né? Isso da parte da matemática. Nossa, e aí eu lembro que esse meu primeiro contato com a programação foi assim, ai, eu sentia muita dificuldade e aí então o pessoal da faculdade se reunia assim para estudar. Tinha eu e mais dois colegas que a gente tentava entender e aí conseguimos passar, passamos com A, né, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as notas é por letras, então passamos super bem e esse foi o meu primeiro contato. Daí depois eu tive outros contatos em outras disciplinas e inclusive no R, eu tive uma disciplina de estatística. E aí eu também tive no R, de construir gráfico no R. Então tu falou ali, normalmente é uma linguagem que muitas pessoas não têm contato, né? Eu não vejo muitas pessoas falando, tu falou, olha só, me deu um déjà vu, assim, eu também tive essa. E aí tive também com Python também, mais voltado para essa parte de gráfico, de desenvolver aplicativos para empresas, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas foi durante a minha graduação em matemática e depois no mestrado, que eu entrei em ensino de matemática, tinha algumas disciplinas optativas e aí eu escolhi também programação, porque daí eu já estava trabalhando com programação, também fui para a parte do ensino, então foi assim que eu comecei. Primeiro um susto, assim, e depois, como ia tendo ao longo dos semestres, eu comecei a gostar um pouquinho mais, mas sempre tive ali uma dificuldadezinha. E foi quando eu terminei a graduação que eu acho que eu desenvolvi a maturidade suficiente, ou o raciocínio lógico suficiente, eu não sei, virou uma chave ali que eu passei a gostar, sabe? Mas sempre também muito incentivada pelos meus pais a não desistir. A parte da programação até, eu falei, ai mãe, entra lá na live pra assistir. E ela falou assim, mas eu não vou entender nada. Eu falei assim, vai sim, não vai ter nada técnico, calma, vai ser um papo bem legal. Sim. Muita gente, né, se assusta com a programação, porque, ai meu Deus, é muito técnico, muito matemática, eu não vou entender nada. Quando, na verdade, com coisas do dia a dia, a gente consegue fazer muitas associações, a gente consegue ver o quanto a lógica da programação está presente no nosso dia, né, não, Érica? Exatamente, exatamente. E o pensamento computacional, ele é muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai colocar uma máquina de roupa para lavar, a gente tem que pegar as roupas sujas, abrir a máquina, colocar as roupas sujas dentro da máquina. Meu Deus, estou com dificuldade de falar a palavra máquina. Colocar as coisas dentro da máquina, né? As roupas sujas, colocar o amaciante, o sabão, os lugares corretos, ligar a máquina. Todo esse processo
processo, esse passo a passo, ele faz parte do pensamento computacional. E, na verdade, a programação é a forma como a gente passa instruções para o computador. Só que da mesma forma que eu estou falando em português para você me entender, para o computador a gente tem que falar na linguagem que ele entende, que daí entra o JavaScript, o Python, o R, várias linguagens aí para a gente conseguir passar essas instruções, que tem que ser esse passo a passo, que no nosso dia a dia acontece para a gente lavar roupa, para a gente lavar louça, para a gente fazer até um sanduíche. Então, ele é muito presente, né? O que assusta, eu acho que às vezes é ver aquela quantidade de códigos ali, e na verdade é como se fosse um texto da gente pedindo as coisas para o computador, né? Exatamente. Aí a sua mãe comentando, isso eu sei, acho que ela estava se referindo à parte da máquina de lavar. Exato, exato. Lavar roupa sabe, né? Viu? É pensamento computacional e nem estava se ligando. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho então das habilidades, né, que são necessárias para a gente utilizar como programador. E você pode começar com a primeira? Pode ser, pode ser. Então, o que acontece é que quando a gente vai começar a programar, né, a gente precisa de raciocínio lógico. E é uma habilidade que não é necessária. Eu não preciso saber isso para começar a programar. É uma habilidade importante, mas que você vai desenvolvendo. Lembra que eu falei que eu tinha muita dificuldade com programação e era por causa disso. Porque o meu raciocínio lógico, ele não era tão rápido assim. Eu tinha dificuldade de ver os problemas e transformar eles em problemas pequenininhos, né? Então, a parte de você começar a programar faz com que você consiga ver um problema maior, no sentido, eu quero desenvolver um jogo. E quebrar isso em problemas pequenininhos, problemas menores, etapas menores. E aí conseguir pensar nesses problemas menores fica muito mais fácil, né? Porque daí tu não vê mais aquela coisa gigantesca. Tu quebra aquilo em momentos pequenininhos. Digamos, vou fazer um jogo. Depois eu até vou mostrar para vocês que quando a gente começar a falar sobre criatividade, que eu vou mostrar o que eu fiz, que a minha aluna fez, para dar esse contraponto aí. Mas a parte de quebrar os pensamentos, os problemas grandes em problemas pequenininhos facilita bastante, porque quando a gente vê um problema grande, a gente, meu Deus do céu, não consigo ver uma solução, né? Então, eu quero fazer um jogo. Tá, vamos pensar primeiro no objetivo. O que eu vou fazer? O que vai ter? Depois eu penso no design. Quais vão ser os personagens, os objetos? Aí depois eu começo a pensar nas regras desse meu jogo. Qual vai ser a regra 1, a regra 2, a regra 3? Vai ter pontuação, não vai ter pontuação? Aí depois eu penso na codificação. Como que eu vou explicar isso para o computador? Para ter a pontuação, que conteúdo eu preciso? Para fazer o personagem andar, que código que eu uso? Então, cada coisinha, se a gente vai diminuindo em problemas menores, fica mais fácil. E isso, na vida da gente, também é muito bom. Porque a programação, a gente está o tempo todo pegando problemas grandes e dividindo em problemas pequenininhos, né? Isso é a parte do raciocínio lógico para conseguir atingir aquele determinado objetivo. E eu vejo que no dia a dia eu tô assim também, sabe? Agora, eu tô em Portugal, né? E tem muitas burocracias para fazer. Aí eu penso, eu não vou conseguir as burocracias. Meu Deus do céu, não vai dar certo. Daí eu penso, não, calma. Vamos com calma. O que eu preciso fazer primeiro? E depois disso, depois disso. E no dia a dia, então, esse desenvolvimento do pensamento lógico que eu construí com a programação e desenvolvi melhor com a programação, tá me ajudando muito em problemas, assim, do dia a dia, sabe? De ver alternativas e pensar, não, calma, respira, vamos quebrar esses problemas menores pra aí conseguir sair daí, né? E você, teve situações, assim, que você tinha um problema grande, ficou apavorada e depois pensou, não, vou parar, vou pensar, vou usar meu raciocínio lógico, dividir em problemas pequenininhos, analisar isso aqui, ver o que eu consigo fazer? Com certeza. Por exemplo, acho que é a própria questão de aprender a programação, né? Por onde começar? Meu Deus, parece uma coisa muito grande. Mas aí, você falando também me lembrou de outro ponto, né? Quando a gente começa
a aprender uma coisa nova, uma coisa que é muito requerida, não só para programação, né? Mas para várias outras profissões, é a inteligência emocional. Porque a ansiedade toma conta da gente. A gente acaba não se vendo capaz de criar soluções para aquele problema gigante que a gente está ali, né, enfrentando. Então, sim, essa decomposição do problema, colocar ele em passos menores, faz a gente perceber que não. Esse pequenininho aqui eu consigo fazer. Eu sou capaz, eu sou capaz. Exato. Então, a minha própria jornada com programação eu fiz, não, eu vou assistir uma aula. Se eu entender essa aula, eu vou para a próxima. E assim eu fui. Até que... exatamente. O medo, tem uma frase que eu gosto muito sobre o medo, que é assim, pessoas corajosas não são pessoas sem medo. Pessoas corajosas são pessoas que fazem as coisas com medo mesmo. Porque se vê, é capaz de estar lá no futuro resolvendo aquela situação. Ah, exatamente. Vai com medo mesmo. Eu também gosto bastante dessa frase, né? Isso. Uhum. E quando vê, já passou, né? E você quer falar agora de uma outra habilidade, se essa parte de decomposição, raciocínio lógico? Pronto, tem o pensamento analítico e a identificação de padrões, né? Que é uma coisa também, uma habilidade muito requerida para a gente poder programar. Quando você estava falando da questão da decomposição, quando a gente decompõe um problema em passos menores, a gente identifica certos padrões na solução daquele problema. Então, você, com essa observação que você faz da decomposição, você desenvolve o pensamento analítico, desenvolve a capacidade de ver os padrões que aquele problema apresenta, e aí, então, buscar soluções. Hoje de manhã eu tava lendo um artigo que eu até mandei para a Érica, né? Sobre uma questão que é muito feita em entrevistas, né, de emprego, onde o entrevistador coloca lá uma pergunta com um problema muito, muito grande, né? Que se você não tiver uma calculadora, não tiver pesquisado previamente, você fica, e aí, agora? A pergunta é, quantas pessoas visitam por ano o seu restaurante favorito? Aí você fica, não sei. É uma coisa muito abstrata. E no artigo ele vai explicando que o que é necessário na quebrar ele em passos menores, analisar esses passos, e aí, então, através desses passos que você colocou, analisou, buscar as soluções. Então, é muito mais essa questão que eles buscam nessas perguntas maiores, mais abstratas. E você? O que você acha da questão da atenção aos detalhes que a gente tem que ter na hora de resolver um problema, né? Exato, Porque né? isso, às vezes a gente se pega nos detalhes, né? E acaba deixando passar. Às vezes um detalhezinho é o que muda toda a nossa percepção sobre aquele problema. Exato, exato. Até na parte da identificação do padrão, né? Se a gente não tem atenção ao detalhe, eu falo para os meus alunos assim, ó, os programadores são muito inteligentes e eles não gostam de fazer trabalho dobrado. Aí você pode ver por dois olhares. Se eles são muito inteligentes ou um pouquinho preguiçosos, dá pra gente chamar assim? Porque o que a gente faz? Se tem uma linha de código que está repetindo 10 vezes, por que eu vou vou escrever aquela linha de código 10 vezes? Vou gastar os meus dedinhos. Então, a gente pode usar uma repetição. Aí é uma atenção ao detalhe. Às vezes eu olho ali o meu código, eu vejo que tem muita coisa repetida. E aí, então, a gente pode usar um loop for aqui. Olha só, vou fazer um gancho aqui. Prof. Janaína postou aí pra gente um reel sobre esse conteúdo, que é um conteúdo que deixa o nosso código mais elegante, mais bonito, porque daí a gente consegue enxugar a quantidade de linhas de código, porque quando a gente vê uma repetição, a gente já consegue utilizar ele para deixar ele
mais pequeno. E outra coisa que o meu noivo estava falando hoje de manhã é que eu falei assim, ai, tu não escuta nada que eu falo nas minhas aulas, não guardou nada? E aí ele falou assim pra mim, eu sei que tem que finalizar a linha. E aí eu sempre falo isso para os meus alunos, porque eles terminam de escrever uma linha em JavaScript e você tem que finalizar colocando ponto e vírgula, né? Para avisar o computador, olha, computador, terminei de dizer o que eu queria, agora eu vou ir para a próxima coisa. E os meus alunos sempre esquecem. E é um detalhe que é um ponto e vírgula no final da linha, que depois pode dar toda a diferença, pode fazer com que o computador não consiga entender o que eu estou falando para ele, né? Então, de fato, a programação faz com que a gente tenha a atenção aos detalhes. Às vezes eu escrevi uma palavra errada, vai dar erro no código todo. Eu esqueci de finalizar uma linha com ponto e vírgula, já não vai funcionar. Então, são essas coisas que fazem a gente deixar o nosso código mais elegante, mais enxuto, mais visual, né? Mais fácil de entender. E, além disso, faz a gente evitar um problemão mais pra frente, né? Evitar esses erros. Então, essa atenção aos detalhes, a identificação do padrão, essa decomposição, tudo isso facilita a nossa forma de programar e são coisas que no nosso dia a dia refletem também, né? Isso aí. Sim. Então, é o que eu tenho. Eu não sei se tu fala alguma coisa assim parecida com os teus alunos. Eu costumo falar assim de uma forma mais engraçada para ver se guarda na cabeça, sabe? Eu também, mas assim, em relação aos erros, eu já deixo meus alunos assim mais livres. Não que você não deixe os seus também, né? Mas assim, eu procuro não estar apontando o tempo todo, ó, você tá errando em relação a isso, guarda isso. Eu procuro deixar eles mesmos aprenderem com o erro deles. Quando eles escrevem uma linha de código errada, eu só digo, executa agora pra ver o que aconteceu. Aí ele vai ver que não deu certo. Aí eu volto pro código, vamos ver essa linha aqui. Olha só, o console falando que essa linha aqui tá com erro. Qual é esse erro? Aí, isso, né? Isso já passa para o aluno essa percepção, essa capacidade analítica dele, a gente já vai amadurecer. Porque o erro ele vai fazer parte, né? O erro vai fazer parte. Eu faço isso também, inclusive eu postei nos stories esse dia sobre o bounce off. Não sei se você chegou a ver. Eu falei para minha aluna, qual o código que a gente utiliza para fazer quicar em alguma coisa? E aí ela lembrava que era com B, daí eu também. Coloca o B aí, vamos ver se vai dar alguma sugestão. Daí sugeriu o bounce off dela, lembrou que era o bounce off. E ela colocou sem nada dentro do parênteses. E aí eu falei, executa, vamos ver o que vai dar. Fiquei bem quietinha, né, para ver o que ia acontecer. Daí ela executou, ficou marcada ali em vermelho. E aí eu pensei, e agora? O que deu de errado? Daí ela ficou, meu Deus, mas o que deu de errado? O que será que aconteceu? Não é o bounce off mesmo? Eu falei, o bounce off faz quicar, mas tu não avisou pro computador no que tinha que quicar? Como é que ele vai saber que você tem que quicar na borda, quicar numa caixinha, alguma coisa, tu tem que avisar o computador, né? Então é bem legal essa coisa de você aprender com os seus erros também. E a programação é muito isso, né? Você faz um código, testa, vê se está funcionando, ou se não está funcionando, aí você para tudo, analisa seu código, onde está o erro. Então eu acho que é uma coisa que a gente até não tinha comentado de trazer, mas você aprender com os erros é algo extremamente importante na programação, porque vai acontecer o tempo todo, né? Então, vai ter uma linha que você vai esquecer do ponto e vírgula, vai ter uma linha que tu vai esquecer uma letra, vai ter uma linha que tu vai esquecer que tem que colocar entre aspas, e é normal. E passar isso para os alunos que tudo bem, calma, vamos ver, vamos analisar. Então, desenvolve muito isso, né? De aprender com os nossos erros e não se apavorar. Entra aí a parte emocional que você falou também, né? Calma, respira, vamos ver, vamos aprender com os nossos erros, vamos desenvolver o nosso pensamento analítico, o nosso raciocínio lógico, para daí conseguir, de fato, fazer o que a gente quer, né? Então, é bem legal, sabe? Eu adoro essa parte de ensinar, assim, eu sou apaixonada. E essa parte de aprender com erros, inclusive, é um dos princípios, né, da inteligência artificial.
Porque ela aprende a partir daquilo que ela acerta, mas também a partir do que ela erra. No chat GPT mesmo, eu sou fã do chat GPT, eu uso para muitas coisas. Mas ele me entrega muitos resultados errados. É por isso que é importante você ter o seu olhar crítico e analítico para aquele resultado que a inteligência artificial está gerando para você. Então, quando você identifica um erro ali nela, você avisa, ó, essa linha de código, ou então essa forma aqui que você organizou ou estruturou o problema, tá errado. Por favor, repita a operação. E aí ele vai aprender com aquele erro dele e vai reestruturar a solução que ele está entregando para você. Exatamente. Então, aprender com erros, ó, faz muito parte também de uma das habilidades de programação. E até mesmo com os erros do chat GPT, eu também uso bastante, assim, eu gosto de como ele facilita algumas coisas, mas é que nem você falou, você tem que saber do que você está pesquisando, você tem que ter uma noção, porque ele vai te dar coisas erradas. Eu estava usando para fazer um texto sobre teoria dos registros de representações semióticas, que é uma teoria de Duval, que eu não vou aprofundar aqui, que tem a ver com a matemática, mas eu estava... Sabe quando a gente vai começar um texto e não sabe como começar muito bem? E aí, então, eu pedi a ajuda dele para começar a introdução. E aí, ele me deu uma definição errada desse autor. Então, você saber o que você está pesquisando, você ter noção, evita muita coisa, porque o chat GPT ele pode facilitar muita coisa, mas você tem que saber analisar, ter um raciocínio lógico ali, ou conhecer o que você está falando. Inclusive, a gente colocou ele desenhando a Mona Lisa, né? Que vergonha aquilo! Gente do céu! Então você vê, olha, aqui algo não está certo, né? Algo de errado não está certo. Então você tem que estar muito atento. Facilita muita coisa, mas a atenção que a gente tem que ter aos detalhes, as coisas que ele está falando pra gente, tem que ser vezes 1000, assim, porque pode escapar alguma coisinha. Mas até mesmo com os erros dele, essa parte de teoria, eu já acho que você tem que ir direto na fonte, né? Pesquisa o autor, mas a parte da programação... Ele falou assim, ele fez o código, não sei se deu para ver no vídeo, mas ele fez o código todo comentado, né? Então ele falou, aqui eu tô fazendo os olhos, aqui eu tô fazendo a boca. E aí então você pode aprender, ver que, bom, os olhos ficou 2 bolas pretas assim, né? Mas então, já sei que para fazer os olhos é esse código aqui. Então, deixa eu ver, se eu diminuir, talvez os olhinhos fiquem um pouquinho melhor. Então, até mesmo a gente consegue, por meio do erro, identificar ali o que pode ser melhorado. E eu acho que a programação tem disso, né? Eu comecei com esse jogo desse jeito, aí eu vou colocar uma fase mais difícil, eu vou colocar um fundo dessa cor. E até eu acho que é um gancho pra gente entrar na próxima habilidade, que é a criatividade, né? Nossa, essa parte de você poder tirar suas ideias da cabeça e colocar em prática é incrível. Imagina, pensei num site para minha loja de roupas que ele tem assim, 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 pensei, detalhei ele. E você colocar em prática isso não tem preço, né? Você saber fazer do jeito que você quer. Criei um jogo que vai ter esse personagem, que vai ter isso, vai ter aquilo, vou colocar em prática, você saber colocar em prática. Então, é muito gratificante. E a parte da criatividade não é só sobre coisas que você tira do nada da sua cabeça. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu falei no início da live, que era a minha aluna, que eu dei um exemplo de jogo para ela, para a gente desenvolver essa parte do bounce off, das velocidades, X, Y, movimento do mouse. Então, era um jogo que eu dei de exemplo, que eu vou mostrar agora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Aí você me avisa se tá vendo. Dá pra ver aí, Nath? Dá pra ver, dá pra ver. Dá? Então, esse aqui foi o que eu mostrei pra ela, tá? E aí, então, eu mexo e eu tenho que ir batendo ali. Eu sou a raquete aqui de baixo. E aí, então, ele vai batendo ali. Esse foi o exemplo que eu mostrei pra ela. Aí, agora, eu vou mostrar o que ela fez. Ela me esculachou. Olha aqui, que lindo.
que ela fez? Ela fez a bolinha ficar sendo um GIF desses objetos aqui. A raquete dela, ela colocou pink, olha só, anda de acordo com o mouse aqui. Eu tinha colocado a pontuação e a vidas uma embaixo da outra, ela colocou um do lado da outra. E aí, então, o jogo dela, ela conseguiu desenvolver muita habilidade de criatividade. Ela ficou livre para ela fazer do jeito que ela queria, né? E deu para ver que eu sou um pouco ruim, né? Ela fez de um jeito que vai aumentando a velocidade, eu sempre perco, eu não sou boa nesse jogo aqui. Mas tá lindo, eu fiquei muito, muito orgulhosa dela, sabe? Porque ela conseguiu colocar a criatividade dela em prática e é algo que sempre que a gente está programando algo que pode ser nosso, da nossa cabeça, ou baseado em algo, a gente acaba desenvolvendo, assim. Tem algum aplicativo, algum jogo, algum website seu que tu desenvolveu e depois ficou com aquele sentimento, nossa, eu arrasei, tá lindo, ai, que orgulho. Ai, Érica, tem sim. Tem muitos jogos que meus alunos fazem, que eu sou muito orgulhosa. Mas, assim, diferente de você, eu acabei não separando. Porque, quem sabe, numa próxima live aí, eu abro o portfólio dos meus alunos. Estou muito orgulhosa deles. Mas isso aí que você mostrou da sua aluna me lembrou uma coisa muito importante, né, que ela mostrou, que é o pensamento abstrato e a criação de soluções reutilizáveis. Porque ela pegou ali o seu programa, né, e aí teve a capacidade de criar, de pensar, como é que eu posso colocar a minha identidade aqui, né? Como é que eu posso criar algo que me representa também? Então aí já envolveu o pensamento abstrato dela e ela pegou uma solução e reutilizou, utilizando essa criatividade dela. Então, assim, muito legal. Eu gostei muito da bolinha, né? Trocando as imagens. Né? Fica linda, cara. Muita atenção com detalhes também ela teve. Sim, é muito legal. Uhum. E teve pensamento fora da caixa também. O que mais que a gente pode ver aí desse seu exemplo? A gente tá dando uma espiadinha aqui no script que a gente fez para não esquecer de nada, tá? Vamos ver aqui onde a gente tá. Pronto, exatamente. Ela fez uma solução criativa, né? Colocou a parte da ideia dela em prática. Bom, tu acha que essa parte da criatividade ela arrasou, né? Uhum. Personalizou a solução. Uhum. E isso em várias coisas, né? Porque quando você começa a programar, você pode estar aberto a um mundo de análise de dados, você pode criar aplicativos, você pode criar sites, você pode criar jogos. Então, ter essa liberdade também de escolher no que você vai se desenvolver e aplicar todas essas habilidades que a gente fez também é excelente, né? Ter essa possibilidade de atuar em várias coisas, assim. Você começou com análise de dados, foi isso? Foi. Foi, né? Eu não sei como que chama a parte que eu comecei. Eu acho que eu comecei mais como tinha nas minhas disciplinas. Eu comecei, acho que experimentando, né? Experimentei um pouco do logo lá para criar soluções matemáticas, aí depois foi um pouco de estatística, então não foi nada muito focado a uma área, assim, foi um pouquinho de tudo para conhecer as diversas linguagens, as plataformas, e o que eu me aprofundei mesmo foi nessa parte de docência, né? De ensinar, assim. E depois de criar programas em JavaScript, principalmente, que é a linguagem que eu mais domino atualmente, criar websites, HTML, CSS. E eu acho que o que eu me encontrei foi a parte de dar aulas à distância, poder trabalhar à distância e poder estar em qualquer lugar, sabe? Não é algo que te prende fisicamente. Aí posso até usar um pouco do signo, tem gente que acredita, não? Pra mim tanto faz. Mas dizem que sagitariano, que é o meu signo, é aventureiro, não gosta de estar preso, então me encontrei nessa parte aí de trabalhar à distância e ter essas várias possibilidades, essas coisas de você poder ir conhecendo e se desenvolvendo cada vez mais. E não tá fixo, né? Tu tem um trabalho remoto, um trabalho flexível, tu pode escolher, agora cansei de análise de dados, vou fazer aplicativos. Cansei de aplicativos, vou fazer jogos. Agora não quero mais jogos, vou fazer websites. Então tem muita área, muita coisa para trabalhar. E todas essas habilidades que a gente falou até o momento,
em cada área tem elas, em cada área você desenvolve elas. Então é um trabalho muito, assim, eu adoro, me encontrei, é realmente o que eu gosto de fazer. E se algum dia eu deixar de gostar de fazer, eu sei que vai ter outra parte que eu vou poder, cansei de fazer isso aqui, tem outra área que tem como você ir. Então é um leque de coisas, né? E como que você foi para a parte de docência? Então, a análise de dados ainda é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho muitas planilhas no meu computador, adoro utilizar planilhas. Uma das aulas que eu mais me divirto é quando eu estou ensinando os meus alunos a usar planilha, né? Não é uma coisa que geralmente criança e adolescente usa, mas quando eu sempre tento trazer de um jeito muito divertido, colocando dados, né? Mostrando a parte dos dados que já estão ali para a vida deles, como, por exemplo, curiosidade sobre os jogos, lista de jogos que eles gostam, os rankings, aonde eles estão nos rankings dos jogos dele. Então, assim, foi que eu fui de análise de dados e eu me interessei para a parte de jogos. Justamente porque eu sou leonina. Leonina também não gosta muito daquela rotina. Né? Eu gosto da planilha, mas eu também gosto da parte da diversão. Então, para mim, eu estar envolvida em algo que eu seja feliz, que eu veja um resultado, que eu veja alegria naquilo que eu estou fazendo, é muito importante. Então, a parte de jogos, né, de game design, foi o que me atraiu. Hoje eu estou fazendo especialização, pós-graduação em programação de jogos digitais. Então, mas mesmo assim, eu me encontro muito mais na parte da programação do que na parte do desenho, do jogo. Eu gosto muito, acho muito bonito, mas eu gosto mesmo de estar colocando, dando vida aos sprites, né, as imagens que a gente chama, através da programação, através do texto. Então, assim, sim, a programação, eu iniciei com análise de dados, mas depois eu fui explorando outras coisas e me encontrei nessa parte de jogos digitais. Ai, que legal. Eu também gosto bastante de jogos digitais, aplicativos. E, ultimamente, eu tô gostando muito de web desenvolvimento, a parte de website, sabe? Então, eu tô gostando bastante, assim, principalmente a parte do design, sabe? Colocar as coisas aqui, assim. E eu gosto muito de ver os meus alunos fazendo, porque às vezes tem um conteúdo que eu vou dar para eles e eu penso em explicar de uma maneira. Daí eu explico daquela maneira e eu sempre no final da aula eu peço assim, me explica o que tu aprendeu. Agora você que é o professor e eu que sou aluna, me explica aí o que você entendeu. E às vezes eles têm umas sacadas geniais, sabe? Essa parte eu também acho muito gratificante de quando a gente trabalha ensinando programação, assim. De ver como eles olham do ponto de vista do outro. E até quando você trabalha em grupo, né? A programação às vezes tem isso. Você tem que trabalhar com pessoas de outras áreas. Vou desenvolver um aplicativo de saúde. Tu vai trabalhar com um médico. Vou desenvolver um aplicativo de mapa, vou trabalhar com um pessoal aí da geografia, né? Aí deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o pessoal dos comentários. A Edmara falou, e com essas super profs aprendem muito mesmo. Muito obrigada. Realmente, a gente está se dedicando bastante, vocês podem ver. Tem muito conteúdo de qualidade no Instagram, no Facebook, no Twitter. Não, Twitter ainda não, no TikTok, me confundi. No TikTok, até no LinkedIn, tem vários conteúdos e vocês podem entrar no nosso website, escolher a prof que vocês mais gostam. Tenho certeza que todas vão atender vocês muito bem. A Ana está dizendo que achou muito legal. Obrigada, Ana. Eu vou abrir aqui, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vão colocando, a gente vai respondendo aqui, tá? Então, só para finalizar, essa parte de ser professora de programação e de trabalhar com programação, muitas vezes você vai trabalhar com o público, né? Então, você vai trabalhar com os alunos, com os pais dos alunos, quando você é docente, ou você vai trabalhar com uma pessoa que te contratou, que ela é de uma área específica, né? Então, que eu dei os exemplos de geografia, de medicina, né? No caso da área da saúde, astronomia, enfim. O bom é que você pode criar aplicativos para qualquer área, né? Então,
você acaba podendo desenvolver até em outras áreas, conforme tu vai trabalhando, criando projetos, você acaba desenvolvendo conhecimentos em outras áreas por ter esse contato com a pessoa que te contratou. Então sai muita coisa legal, assim, uma área que você sempre está se desenvolvendo, sempre tem pessoas novas te contratando para você saber de áreas diferentes, e é gratificante você ver do ponto de vista dos outros e você ter isso de nenhuma solução é única. Às vezes uma coisa que é para mim, que eu resolvi de uma forma, a Profinat pode resolver de uma forma totalmente diferente. E as duas soluções são ótimas para aquele determinado objetivo, né? E você está aberta para isso, para crescer, né? Então, é uma profissão que te dá isso. Você vê diversas soluções, você conversa com pessoas diferentes, vê o ponto de vista das outras pessoas, independente da área que elas estão, se são seus alunos, se não são seus alunos, são seus parceiros de trabalho ou não. Então, tem isso que é uma coisa que eu acho que é uma habilidade que você vai desenvolvendo também. Que pode ser que no início você tenha até um ser tá falando do meu código, o que é isso? Mas aí depois você vê, a verdade, o código da pessoa ficou muito melhor. Ou a ideia que teve ficou bem mais clara para esse assunto do que a que eu tinha tido anterior. Então você acaba quebrando um pouco esse preconceitozinho, assim, né, que a gente às vezes tem, assim, quando cria o código, a gente tem um apego. Eu não sei você. Eu crio, eu fico com um apeguinho, assim, do meu código, mas aí agora eu não sou mais apegada. Agora pode falar de qualquer linha, não tem problema. Só se é alguma coisa que eu de fato gostei muito, que eu achei que tá legal, e daí eu bato pé. Mas assim, o resto tô desapegada. Pode vir criticar, que críticas construtivas são bem relevantes, assim. É porque a gente passa, né, pelo processo de construir algo, a gente aplica energia naquilo, a gente passa o tempo, até a parte que a gente começou a live, né, falando da fragmentação do problema. Então, a gente acaba, assim, construindo um certo apego àquilo, porque a gente dedicou tempo e energia. Mas ter a mente aberta, né, estar disposto a sempre estar aprendendo para ver uma nova versão, para melhorar aquilo que você fez. Isso tem que estar em qualquer área, gente. E Sim. Principalmente na programação, que está sempre vindo com coisas novas. Então você tem que... tem até um termo em inglês para isso, né? Life learning. Você vai passar a vida inteira aprendendo. Não tem essa de, eu aprendi assim e agora fechou. Assim da vida, né? Assim não vai dar certo. É uma habilidade também que você tem que ter, de estar aberta a novos aprendizados. Exatamente. Teve até que eu ia perguntar para ti que no início da carreira eu era muito mais rígida, assim. E aí depois eu vi que eu fiquei mais flexível, mais aberta. Você teve isso também? Tive que ter, né? Mas a gente tem que, como você falou, né? A gente tem que estar aberta, né? A trabalhar estar aberta não, a gente vai se deparar com pessoas diferentes no ambiente de trabalho, até mesmo trabalhando com crianças. As crianças vêm com formas diferentes de pensar, é muito, muito natural elas trazerem a forma delas de pensar, que é totalmente diferente da sua. Então, você tem que trabalhar aí a sua plasticidade cerebral para estar aberta a isso, fazer novas sinapses, novos caminhos para entender e aceitar novas soluções que vão surgir. E sim, eu tive que ser mais tolerante. Eu tive aqui uma intromissão, estão falando que vieram me avisar que a live estava travada. Tá travada? O pessoal está conseguindo escutar? Alguém avisa aí se vocês estão vendo ou se era só aqui no outro celular que a gente estava controlando. Travada, mas eu estava te ouvindo. Eu acho que foi uma questão de... Tá. Quando a conexão um pouquinho, aí fica meio embaçado, mas dava para te ouvir. Que bom. A Ana tá falando que aberta a mudanças, exatamente, tem que estar aberto a mudanças mesmo. E é isso, né? Isso em qualquer área é uma habilidade importante, mas que eu vejo na programação que a gente é forçado, né? Porque o tempo todo vai desenvolvendo cada vez mais.
Que bom, tá ótima a conexão. Perfeito, obrigada aí por quem avisou, a Ana aí novamente explicando. Uma coisa que eu queria dar um exemplo dessa parte é que, primeiro, que tem coisas que elas vão surgindo para melhorar, para deixar as coisas mais fáceis, mas que é importante, aí volta aquele sentido do chat GPT, né? O chat GPT ele surgiu para melhorar, mas que é importante a gente saber o básico, saber criar por nós mesmos sem a inteligência artificial. Tem uma biblioteca do JavaScript, que é a P5. Tu já usou ela? Ela ajuda bastante, né? Para você, quando você quer desenvolver um website, por exemplo, que você quer que tenha a imagem da pessoa, que nem tá eu aqui a Profinat. Profinat, não sei, para mim ela tá embaixo e eu tô em cima. São 2 vídeos, né, acontecendo ao mesmo tempo. Isso quando você vai começar a desenvolver sem essa biblioteca, nossa, é muita linha de código para você conseguir colocar tudo certinho. Coloca, usa o webcam e arruma o código da webcam, pede permissão para isso, para aquilo. E a biblioteca P5, ela tem essa facilidade. Muitos códigos da biblioteca P5, eles já vêm mais fácil. Se você quer salvar a imagem, tipo tirar uma foto, tem o Save, que daí automaticamente já salva a foto. Então, tem vários códigos já pré-definidos dentro dessa biblioteca para facilitar. E esses dias eu estava dando aula para um aluno meu, e aí eu primeiro ensinei todo esse processo de fazer sem a biblioteca para depois fazer com a biblioteca. E aí ele falou assim para mim, por que tu não me falou a biblioteca desde o início? É por causa disso, né? Essa parte de você saber fazer sem a biblioteca é vários conhecimentos que são importantes para que, e se a biblioteca parar de funcionar, ou se você tiver que desenvolver sem a biblioteca, né? Então, você tem que construir esses conhecimentos. Agora com a inteligência artificial não precisa fazer curso de programação nenhum, mas aí vai lá, constrói um código e sai que nem a Mona Lisa do nosso Reels, né? Que saiu só 2 bolas pretas, assim, um risquinho na boca. Então, você saber todo esse processo, assim, é importante para você construir um conhecimento, você criar esse pensamento, essa construção de conhecimento, ter rigor naquilo que você está aprendendo, para daí saber utilizar as ferramentas que vão facilitar de maneira correta, sem só copiar e colar, né? Então, você ter toda essa estrutura é bem importante também. O que você acha disso? Você concorda comigo ou pensa um pouquinho diferente? Por exemplo, meu pai aqui, ele tem várias ferramentas de martelo, ele é engenheiro, ele tem aqui um estante, tá bem aqui do meu lado, de coisas que ele usa para o trabalho dele. Eu tenho acesso a essas ferramentas, mas eu não sei usar. Então, para mim, não vai gerar resultado nenhum. Na programação é a mesma coisa. Eu posso ter ali várias ferramentas que facilitam o meu entendimento, a minha construção do projeto que eu quero fazer, mas se eu não souber utilizar, se eu não souber a direção daquilo, se eu não tiver a técnica, o conhecimento necessário, o projeto não vai andar. Vai ser uma Mona Lisa de 2 olhos, um traço e uma boca. Exato. Bom, eu acho que eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém tem perguntas? Ficou claro o que a gente falou? Vamos dar uma retomada aí, né? A gente falou de várias habilidades que são importantes para ter para programar, mas que você também desenvolve com a programação, que é a parte de raciocínio lógico, criatividade, aprender com os próprios erros, decompor problemas em problemas menores. Me ajuda aí, Nath. O que mais que a gente falou? Deve ter tanta coisa. Bastante. Tá aberto a... Vamos lá. A gente falou da pensamento fora da caixa, buscar por abordagens criativas, personalização das soluções para problemas específicos. Eu estou aqui pescando do script também. O aprendizado. Pode falar. A gente também falou a parte de estar aberto, né, a novas ideias, a críticas, isso é importante também. Todas essas habilidades, elas são desenvolvidas com a programação e também são importantes, se você quiser começar a fazer programação para desenvolver elas, é excelente, e que vão te ajudar em outras áreas também, né? Então, é isso. No mercado de trabalho, né? A gente falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho, essas habilidades são muito importantes para se inserir no mercado de trabalho,
mas elas também não são as únicas, tá? A sua história de vida, o que você aprende ao longo dos anos, mesmo que você esteja migrando de uma área para outra, né? Como foi. É porque assim, matemática é bem próximo da programação, mas sim, também. É uma área que você está saindo ali e indo para outra. Então, ou para a economia, no meu caso, eu estou saindo de um ponto para ir para outro. Então, o que eu aprendi, o que a Érica aprendeu ali no início da jornada é muito importante para que a gente possa trazer os nossos próprios conhecimentos, que não necessariamente a gente aprendeu na programação, mas que ajudam e tornam as nossas buscas, né, de soluções, de construção de projetos únicos. Os projetos que a Érica constrói, tem a carinha dela, tem toda a história dela ali, e os que eu construo, que os meus alunos constroem, tem a carinha deles, tem a história. Então, não ignorem a história de vocês, ela é muito importante nesse processo também. Então, gente, se ninguém tem mais perguntas, eu e a Profinat vamos esperar, acho que uns 3 minutinhos para ver se tem alguma pergunta. E aí a gente encerra a live. Se vocês gostaram do bate-papo aí, comentem. Se está boa a conexão, se vocês concordam, discordam. Ó, a gente está aberto a críticas, viu? Podem criticar também. Construtivas. Vamos lá, vamos lá. Ai, vamos ver aqui se tem alguém. A Sara entrou. Oi, Sara, tudo bem? Sara Raquel. A gente já está no finalzinho da live, Sara. Gente, o que a gente fez foi falar sobre os benefícios da programação, que são habilidades que a gente consegue desenvolver ao longo da programação, parte de raciocínio lógico, criatividade, estar aberto a críticas, a novos pensamentos e várias coisas. A live vai ficar salva aí, depois dá uma olhada. Tá bem legal esse nosso papo, tenho certeza que você vai gostar. Ali o Henrique deu palminhas pra gente. Obrigada, acho que a gente merece. A Ana falou, adorei, aprendi muito com as dicas de vocês, que bom. Aqui tem o Alberson, não sei se eu pronunciei seu nome certo. Desculpa. É Alberson. Alberson, ok. Ele falou, acho que tem muito esse pensamento, né? De quando a pessoa pensa em mudar de área e pensa, vou precisar começar do zero, mas super importante essa ponderação. Exatamente, a gente nunca começa do zero, né? Sempre tem uma bagagem aí que a gente carrega e que acaba fazendo com que cada pessoa seja especial, tenha as suas peculiaridades, né? E isso acaba refletindo em todas as áreas da vida dela, inclusive no trabalho, né? Isso aí. Acho que é isso, né, gente? Ó, Prof. Aline. Oi, Prof. Aline! Estamos encerrando por aqui agora. Um beijo. Ó. Obrigada por ter entrado também. Deixa eu acenar aqui para ela. Isso aí. Então, eu acho que é isso, gente. Se vocês não têm nenhuma pergunta, nada, espero que vocês tenham gostado da live. Reitero, a live vai ficar salva, tá? Reassistam. Tem várias coisas muito legais que a gente falou aqui. E tenho certeza que quem não assistiu vai gostar de assistir. Então, ó, terminou a live, pega, olha aqui o que foi falado, encaminha aí, amigo, parente, então mostra pra todo mundo, mostra que, olha, o Esquadrão Prof está postando muita coisa todo dia, muito conteúdo de valor, muita coisa legal. Então, acho que é isso. Muito obrigada para quem participou, para quem esteve aqui. E um beijo. Tchau, tchau. E fiquem ligados. Muitas lives, muitos conteúdos vão estar surgindo aí pela frente, tá? Tchau, tchau. Tchau.